Bom dia meus alunos queridos do 7º ano. Tio Roniel está hoje aqui para dar um abraço em vocês, né, de longe. Como é que está a quarentena, como está o isolamento? Lembrando que neste momento é de suma importância ficar em casa. Vamos evitar o máximo possível sair, porque o vírus está aí e está, se proliferando. Portanto, fiquemos em casa porque o tio está aqui para chegar até vocês com o nosso conteúdo, com a nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre o renascimento científico e cultural. O que foi o renascimento científico e cultural? Foi um momento histórico, uma mudança, uma ruptura de pensamento que começa a ganhar força, né, na Europa, especificamente lá na Itália, a partir do século XII, XIII, XIV, tendo, né, sua disseminação a partir do século XV e XVI, né, onde vários pensadores, vários cientistas, vários teóricos, né, tentaram, né, colocaram e conseguiram, né, visões diferentes da realidade que estava acontecendo. Porque se eu chamar vocês para voltar no conteúdo, nós vamos ver que antes desse episódio, ou no momento que estava acontecendo, né, esta revolução, esta mudança no pensamento da população daquele período, né, estava acontecendo um momento conhecido como Idade Média. E na Idade Média, nós vamos nos reportar ao conhecimento, né, as discussões que nós tivemos anteriormente, que a Idade Média, o ensino, o conhecimento era muito manipulado. Então não tinha uma perspectiva avançada de olhar, né, além daquela visão que a pessoa tinha. E aí a partir do século XII, XIII, ganhando força, se disseminando no século XV e XVI, pensadores, intelectuais, cientistas, né, passaram a criticar, passaram a olhar para aquela realidade de uma forma diferente, né? Trazer interrogações, se perguntar, né? O objetivo era perguntar por que isso, por que aquilo. Eles não queriam mais uma explicação dogmática, uma explicação mítica, né, para todos os efeitos naturais, humanos, políticos, sociais. Porque nós vimos que tudo, né, todas as explicações sociais, econômicas, religiosas, políticas, estavam direcionadas ao dogma, né, ao mítico, né, às explicações sobrenaturais. E precisava alguém impulsionar, revolucionar, trazer, né, olhar para o mundo como ele é. E aí começou esse movimento, né, de ruptura, de um período marcado por uma barra, por como é que eu posso falar para vocês? Um período marcado por um fechamento científico, um pensamento, um fechamento intelectual sobre o meio que ele estava inserido. E essa ruptura, esse novo olhar para a realidade, a partir do século XV, que ganha força nesse período, século XV e XVI, vai chamar renascimento científico e cultural, uma nova forma de olhar para a sociedade como ela é. Né? Aí eu vou trazer para vocês um pensador, né? Um artista, um intelectual, um cientista que marcou esse período, né? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos percussores, né, um dos delineadores, um dos responsáveis, né, por trazer essa nova discussão, né, da realidade que ele estava inserido. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte: os olhos, né, são a principal via de conhecimento. Os olhos, né, o olhar, você olhando para o meio que você está inserido, você consegue detectar muitas situações. Então ele chamava a atenção para a sua visão, para o seu olhar, analisar este ambiente que você está inserido. E a partir daí ele representou a sociedade, o meio que ele estava inserido, por meio da arte, mas também ele arquitetou, ele projetou, né, que se nós formos observar hoje, nós temos muitas inovações no nosso meio, na nossa época, no século XXI, que, se nós formos observar, está lá na origem, né? Vem de lá, né? Desse momento, desse pontapé inicial, os aviões, né? Os submarinos, hoje são estruturas que estão aí, mas que teve alguém que um dia projetou, criou, né? Para poder chegar até nós. E tudo começou a partir desse novo pensamento, né? Desse resgate, porque se você observar, venham comigo aqui, olha só, o renascimento, o nome diz renascimento, que é isso, parece que é uma coisa que eles estão pegando, né, para trás, parece que já houve, né?
Nascimento está acontecendo agora, renascimento está acontecendo agora, né? Mas foi como se tivesse sido um resgate, né? Eles voltaram em algum tempo do tempo humano para trazer alguma coisa de interessante para o tempo que eles estavam vivendo. Por isso o renascimento. E já vou dizer, né, qual foi esse tempo, né, em que eles se voltaram para esse novo período da história, a partir do século XV, né, especificamente na Europa. Né? Então, a partir deste momento, do século XV, a nova base de conhecimento vai se voltar para o homem, o ser humano, né, o corpo humano. Até então, o corpo humano era algo secundário, não era algo bem visto, não era algo colocado para ser pesquisado, não era algo interrogado. Né? Tudo que acontecia no meio, até então, estava direcionado às explicações místicas, dogmáticas, como eu falei para vocês, né, lá no início. Mas agora eles vão se voltar para o homem, para o ser humano, analisar o homem, o ser humano, dos pés à cabeça, se interrogar. Né? Por que ele mexe os dois olhos? Por que ele tem duas orelhas? Né? Por que ele fala? Por que ele dorme? Por que ele morre? Então são interrogações desse tipo que vai fazer com que nasça, cresça, né? Ganhe força esse novo pensamento a partir do século XV. Do século XVI. Né? Então, essa visão do ser humano como um objeto principal, como um objeto de estudo daquela sociedade, vai chamar-se de antropocentrismo. Então, aprenda. Esse olhar para o homem investigativo, este olhar investigativo, né, para o ser humano, vai chamar-se de antropocentrismo. O antropocentrismo, ele vai ir de contramão, ele vai ser diferente, ele vai criticar até então o que estava em vigor no período, que era o quê? O teocentrismo. Se vocês voltarem lá na Idade Média, que foi o conteúdo que nós explanamos antes, o que era o teocentrismo? Era, né, o Deus, era a religião, era o mítico, era o dogma, como sempre. Os seres humanos eram apenas uma folha qualquer, uma folha seca, não servia de não tinha tanta serventia, não sei, para trabalhar, para governar, se nós formos observar, uma estrutura estamental. Mas a partir do renascentista, do século XV, do século XVI, século XV, século XVI, nós vamos ver que o antropocentrismo ele vai ganhar força. Por quê? Porque o ser humano, o corpo humano, a sociedade em si, ela vai ser analisada como ela é, no espaço em que ela está. Não é? Então são situações como essa que vai colocar em xeque, vai começar a colocar em xeque aquela situação histórica, econômica, política, científica, social, cultural, né, do século XV e do século XVI. E, além de Leonardo da Vinci, como um dos percussores, um dos chefes, deste momento revolucionário, científico e cultural, vamos citar outros. Claro que existia uma outra, uma esfera, muita gente, não vamos citar aqui esse tanto de nome, mas vamos usar alguns, que ainda hoje a gente se volta para as suas obras e a gente observa a importância que eles tiveram no seu período, e essa importância ela vem puxada, claro, para a nossa sociedade atual. Então, se nós formos observar o nosso hoje, ele não é desligado em nenhum momento do ontem. Por isso que é importante nós estarmos aqui nos debruçando, olhando para este contexto histórico da sociedade humana, para poder entender o nosso período, o nosso contexto de hoje. Aí eu posso trazer para vocês também outros pensadores, outros intelectuais, como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que nunca ouviu falar nesses teóricos, nesses cientistas, que também criaram algo, pensaram, observaram aquele meio e trouxeram alguma explicação diferente para a realidade do período. Como, por exemplo, até então, acreditava, tinha-se a crença, o senso comum, uma visão de mundo defendida pela igreja, defendida pelos padres, defendido pela uma grande parte da população do período, de que quem tirava em torno da Terra era o Sol. Nesse período, com uma nova explicação de que era ao contrário, foi um baque muito grande. Vamos perseguir, vamos matar, vamos torturar.
encontrar alguém dizendo que nós estamos errados, que a igreja está errada, né? Que as explicações milenares estão erradas. Não. Então, o que foi que aconteceu? Nicolau Copérnico e depois Galileu Galilei, eles criaram uma teoria a partir de uma investigação, de uma observação, né? Porque a investigação, a observação, a interrogação são características do Renascimento, né? Científico e cultural. É esse olhar investigativo de dizer, bom, a Terra é quadrada, pois agora me explique de que forma você chegou à conclusão de que a Terra é quadrada. Era essa base investigativa que daqui a pouco eu vou falar para vocês das bases que sustentaram o Renascimento, né? Mas vamos voltar para cá de novo para esses dois teóricos, para esses dois cientistas que revolucionaram também o período em que eles estavam inseridos, século XV e XVI, né? Trazendo para a realidade, trazendo para a sociedade daquele tempo o heliocentrismo, né? Que explicava o seguinte, que em vez do Sol girar em torno da Terra, é ao contrário. Quem faz aquele giro é a Terra e não o Sol. Isso foi uma situação desesperadora no período. Teve até condenação. Vamos condenar, vamos matar, isso é um perigo. Vai acabar com todo um sistema histórico, um sistema de poder que há muito tempo estava ali, centralizado, né? Pessoas se alimentando dessas teorias místicas, dogmáticas, para se sustentarem no poder, grupos, instituições, igreja, rei, né? Monarquias, famílias, né? E aí eles chegam e tentam criar, né? E criam. Traz um pensamento diferente para a realidade a partir das suas investigações, dos seus questionamentos, das suas racionalidades. Uma palavra também que cabe muito bem aqui neste período é a palavra racionalidade. É a investigação, é a interrogação, é a busca por algo que venha a comprovar aquilo que está defendido. Vocês estão entendendo? Então, se eu posso dar uma dica para vocês, né? Pare o vídeo, né? Inicie novamente, vão no material de vocês, vão no site, né? Vão em blogs, enfim, né? Para poder entender mais ainda. Vamos retornar aqui. E aí o heliocentrismo tomava espaço, tomava lugar, porque dizia que quem girava em torno do Sol era a Terra, e naquele período entendia que a Terra era quadrada, que existia um monte não sei aonde, né, que quem girava em torno da Terra era o Sol, que o Sol está aqui, daqui a pouco o Sol está ali. Então, o meu senso comum já me dizia, certo? Se você morria de uma doença porque Deus queria, então não era para ter cura. Se alguém rezasse em você, se alguém oferecesse um chá, aquela pessoa ia ser morta, ia ser perseguida, né? Porque era considerada alguém que estava subjugando, alguém que estava julgando algo que já estava colocado na sociedade há muito tempo. E foi o que aconteceu com esse cara aqui, esse cientista, né, que foi ainda julgado, né, que colocaram ainda para ser morto, mas ele se ausentou do que ele estava explicando para poder ter a sua vida. Se você for pegar a história, né, dar uma olhadinha, você vai dar uma lida, você vai ver este episódio marcado. Ou seja, o quanto era perigoso você desconstruir algo que estava, como ainda hoje é. É muito perigoso hoje você questionar alguma coisa imposta. Você ainda sofre, você é criticado. Mas imagine esse período onde o ensino, onde o pensamento era todo manipulado. Era muito mais perigoso. Não é? Então seria muita ousadia alguém chegar e desmentir o que estava já colocado naquele meio político, econômico, social, cultural, religioso há muito tempo. Então, parece que o homem, né, evoluiu, ou parece que houve uma ruptura total. Para isso, nós vamos ter que marcar um outro encontro para discutir esses conceitos dentro, né, dessas mudanças que estavam acontecendo lá no século XV e XVI, porém, não aconteceram naquele momento imediato. Não foi de hoje, não começou agora. Né? Essas mudanças não aconteceram agora, esse pensamento, essa investigação não aconteceu agora. Então, se nós formos voltar, nós vamos ver que desde a baixa Idade Média, a partir do século XI, né, 12, ganhando força a partir daí, que já vai haver esse clima de ruptura, esse clima de um novo olhar para a realidade. Né? Com o renascimento comercial, que nós já vimos, com o renascimento urbano, que nós já vimos, né? Com o encontro entre cultura
culturas, Ocidente, Oriente, que nós já vimos também. Tudo isso vai chutando, vai colocando um pé de um e no pé de outro, né? É uma nova visão da realidade, uma nova forma de ver aquele mundo, aquele período diferente, que vai ser chamado de renascimento, tá bom? E por que aconteceu na Itália? Professor, se você for lá no seu material, você vai ver renascimento científico e cultural, né, do século XV, XVI, né, teve o seu pontapé inicial, o seu momento esplendoroso na Itália. Porque, veja bem, o renascimento já diz, renascimento, o próprio nome já diz, é uma busca, eles voltaram a um tempo. Qual foi o tempo que eles voltaram? Ao período grego e ao período romano. Grego-romano. Por isso que nós vamos ver já que um dos pilares, uma das bases que sustentou o renascimento foi o classicismo. Eles se basearam, eles voltaram para pensadores, filósofos, teóricos, clássicos, que marcaram a Grécia e Roma, né, antes do período que eles chamam de Idade Média. Porque a Idade Média, para os renascentistas, foi vista como um atraso muito grande. Nossa, que longo período que atrasou o ser humano. Esse período não houve uma revolução, não houve um movimento assim gigantesco de ruptura, não houve cientificidade, não houve comprovação. Tudo era colocado a partir de entendimentos religiosos, né? A Igreja Católica, no período grande soberana, dominava não só o pensamento espiritual, mas o pensamento mais o tempo, que é o material, a economia, a cultura, a educação, tudo estava manipulado, tudo isso estava abarcado por essa instituição. Então era difícil sair desse abraço, né? Por isso que eles consideram, né, esse período, né, entre Roma, o Império Romano e o Renascimento, que nós chamamos de Idade Média, né, como um atraso, uma idade das trevas, da escuridão, né, porque não houve um avanço, não houve um questionamento, se houve, mas ficou muito pouco, né, não teve nenhuma impulsionalidade, não teve uma explosão, como, por exemplo, o Renascimento científico e cultural. Não é? Aí, a Itália, ela fazia parte da Península Itálica, do período, né, que era um espaço, fazia parte do Império Romano, do Ocidente, antes da Idade Média, antes da queda do Império, né? Fazia parte, aconteceu lá. Então, olha só o esplendor. Além disso, a Itália, ela ficava numa posição geográfica muito bem localizada. E lá, tinham acesso ao Oriente e ao Ocidente. Então, havia o quê? Uma conexão cultural, né? Ocidente e Oriente, um contato com outros povos, com outras visões, com outras maneiras de viver, com outras maneiras de trabalho, de pensamento, educação religiosa. Isso impulsionou, fez com que ela, a Itália, se tornasse o país, né, a região, não sei a região, vamos pensar a região, né, como um local onde nasceu, onde vigorou, onde teve mais força, né, esse pensamento renascentista, que depois se expandiu, né, ganhou espaço, né, foi para outros países, né, chegando até o nosso meio, por exemplo. E aí, eu tenho que explicar para vocês, né, as bases que sustentaram o renascimento científico e cultural. Né, o que eles se sustentaram em quê? Né? Qual foram os argumentos que eles usaram nesse período aqui? Olha, como eu já falei para vocês, o classicismo, que foi a retomada, né, a busca, eles voltaram ao período grego-romano, aonde eles se basearam em filósofos, em pensadores gregos, Aristóteles, Platão, né, outros mais, que já tinham um projeto desenvolvido, né, sobre aquela realidade que eles estavam inseridos, né, porque a gente tem que pensar no tempo que estava acontecendo, né, o ser humano ele foi visto dentro do seu tempo, a sociedade foi vista dentro do seu tempo, analisando aquele contexto que nós vamos observar, era estamental, era desigual, era desumano. Então, vamos olhar para essa sociedade neste contexto aí. Vamos voltar comigo, volte comigo, né? Volte comigo, nos conteúdos de Idade Média, Grécia, Roma, e vamos ver, imaginar, observar, a partir das explicações, a partir dos conteúdos, das pesquisas, como era a sociedade naquele tempo. Então, era isso que eles colocaram. Por isso que eles voltaram lá na Grécia e lá em Roma, porque já tinha um pontapé inicial feito, né, por meio desses teóricos. Além do mais, o heroísmo. O que seria o heroísmo? O
o ser humano agora ele vai ser analisado, o ser humano não vai ficar mais em segundo plano, né? O ser humano já vai ser colocado como algo apaixonante, como algo que tem algo que tem sentimento, né? O ser humano ele vai ser colocado como uma pessoa detentora de muitos conhecimentos, ele vai ser colocado como um objeto de pesquisa, né? Agora o ser humano ele vai ser o dono do seu espaço, o dono do seu próprio ser, ele não vai ser mais manipulado, né? E aí eu chamo para vocês a olhar no material a obra de Da Vinci, né, O Homem Vitruviano, que foi feita em 1490, que esta obra ela retrata muito bem este olhar agora diferenciado para o ser humano. Analisem esta obra no material de vocês e tentem entender a visão de Da Vinci naquele contexto que nós estamos falando, que é o Renascimento, e a partir deste momento, este olhar dele crítico, reflexivo, interrogatório, investigativo, né, que vai marcar esse período que está na obra, né, O Homem Vitruviano de Da Vinci de 1490. Mas nós tivemos também o outro lado, o naturalismo. Vamos analisar a sociedade como ela é. O ser humano, ele é as águas, né, o sol, a vegetação. Vamos olhar como essas coisas são. Não vamos criar, não vamos imaginar, vamos naturalizar a coisa, não é? Não podemos criar algo que não esteja neste contexto aqui, né? Eu não posso estar explicando alguma coisa que esteja longe do meu contexto social, geográfico, climático, né? Fica muito difícil de aprender. Então eu tenho que ensinar olhando para onde eu estou inserido. O meu espaço geográfico, a minha região, o povo que aqui está. E era essa a preocupação desses cientistas, desses teóricos renascentistas, também naturalizar, colocar o ser humano, a natureza em si, em todo o contexto que ela engloba, né, dentro das suas representações. E claro, né, a racionalidade, o pensamento crítico, o pensamento científico, a investigação. Você se interrogar, não você mais receber, né, aquelas respostas e aceitar. Não, você tinha que colocar no ponto final uma interrogação. Por que você está afirmando? Quais os caminhos que você percorreu para chegar neste entendimento? Então, são essas as interrogações, os pensamentos, né, que vai sustentar os renascentistas do século XV e XVI, que vai impulsionar, que vai explodir, né, e que vai moldar, que vai mudar, que vai transformar o pensamento da realidade naquele tempo, né, do século XV e XVI, uma época de ruptura, de formação de uma nova visão da realidade, principalmente científica e cultural. Tá bom? Então, fazer as atividades do material de vocês, do capítulo, fazer todas as atividades. E qualquer coisa, busque lá nas redes sociais do Titio e estou lá para tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo, um abraço e até mais.